Shalom, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Presbítero Everton expondo para você uma mensagem de Deus para o seu coração. Livro dos Evangelhos de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 2, versículo 40, diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Quando olhamos para esse texto expresso pelo Dr. Lucas sobre Jesus, vemos ele destacar que Jesus crescia. Crescer é normal para alguém que é criança, mas ele vai estar falando de um crescimento, não dessa estrutura, desse corpo normal, mas de um crescimento espiritual. Ele vai expor que Jesus crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, uma sabedoria que ele estava crescendo, que ele estava adquirindo, e a graça de Deus estava sobre ele. Olha a palavra que Deus tem para o seu coração. Eu quero destacar dois pontos cruciais para você que aceitou Jesus há pouco tempo e para você que já é crente há um bom tempo. Todos nós sabemos que Paulo vai descrever que, uma vez filho de Deus, nós passamos pela fase de um filho criança. Por isso ele vai dizer que todo herdeiro, enquanto menino, nada se difere de um servo. E ele expõe que essa criança, mesmo herdeira de tudo, ela tem a autoridade de um servo, porque são servos que vão cuidar dela. Mas o que Deus está expondo para você é que precisamos ter um crescimento espiritual para desfrutar, como um filho herdeiro, da autoridade de um filho que cresceu e que agora tem sabedoria, tem estrutura, tem conhecimento para usufruir daquilo que o Pai tem reservado para ele, daquilo que lhe pertence. E é isso que Lucas está descrevendo. Jesus está crescendo no Espírito, se fortalecendo para que ele pudesse desenvolver e trazer à existência toda a vontade de Deus e usufruir de tudo que Deus tinha para ele na terra. Olha, dois pontos cruciais eu preciso destacar isso para você. Um está em Mateus capítulo 7, quando Jesus descreve: Vou comparar aqueles que ouvem as minhas palavras como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio o vento, veio a torrente de água, veio as tempestades, bateram nela, mas ela permaneceu. Também vou comparar aquele que ouve minhas palavras e as não põe em prática como o que edificou sua casa sobre a areia. Veio a corrente de água, veio a tempestade, veio os terremotos, as dificuldades e ela não resistiu e caiu. Por isso a necessidade de um crescimento. Nós estamos diante de uma sociedade que acha bonito dizer que é cristão, mas eles não têm estrutura. Por causa dessa pouca estrutura, por não ter uma estrutura, por não crescer espiritualmente, nós vemos tantos desviados nos dias atuais e tantas pessoas distorcendo a palavra de Deus. Esse pequeno ponto expõe um dos passos para que possamos ter uma vida onde nós nos fortalecemos e crescemos espiritual. Ouvindo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, mas também pondo elas em prática. Quando eu e você fazemos este passo, nós estamos fortalecendo em espírito e crescendo em sabedoria. E mais, estamos a cada dia vivendo mais e mais envolvido pela graça de Deus. Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 12, e o versículo 1 e 2. Versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando Paulo expõe essa necessidade de ter um culto racional, Paulo não está apenas dizendo que devemos cultuar com sabedoria. Paulo está dizendo que nós devemos ter uma troca de cultura, um culto diário, um culto onde não se termina apenas naquela 1h30 dentro de uma igreja, mas um culto onde a minha razão, a minha psique, ela é mudada. Como você pode expressar isso? Versículo 2: E não sedes conformados com este mundo. Lógico que quando ele expõe essa frase, ele está descrevendo que tipo de culto e sobre o que ele está falando. Sobre uma troca de mentalidade, sobre uma troca de visão sobre a vida a partir do momento que eu aceito a Jesus. Eu preciso entender que eu preciso trocar de cultura, trocar de linha de raciocínio. É como uma criança que acabou de nascer e agora precisa crescer, precisa se reestruturar. Então ela precisa aprender tudo de novo.
Por isso eu destaquei que o primeiro passo é ouvir a palavra e praticar, e esse é o segundo passo, entender que você precisa mudar a sua cultura precisa mudar, a sua cultura agora precisa ser celestial. Em Mateus capítulo 3, João vai descrever: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus escreve a seguinte frase: arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. Quando Jesus chega, ele ministra: eu vim trazer uma cultura diferente. Por isso ele expressa aquele sermão da montanha com linhas de raciocínio que quando você olha e fala assim, mas como é que pode isso tudo? Não dá nem para viver isso. É ele dizendo: a sua cultura deixou de ser terrena para ser uma cultura espiritual. Porque os anjos agem dessa forma. Porque no reino espiritual, os súditos de Deus agem dessa forma. Então há necessidade de nós mudarmos essa linha de raciocínio. Para quê? Para que nós possamos experimentar toda boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Primeiro passo, ouvir e praticar. O segundo é entender que preciso mudar de cultura, para que eu possa crescer e me fortalecer em espírito, cheio de graça, cheio de sabedoria da parte de Deus. Um abraço, Deus lhe abençoe, espero que essa palavra mude a sua vida.